Mais uma vez queremos trazer o nosso boa noite, a nossa saudação, em nome do Senhor Jesus Cristo. E simplesmente queremos compartilhar com vocês aquilo que possa lhe ajudar a caminhar perante o Senhor e ter uma vida em paz, uma vida descansada e feliz. Assuntos de família. É um assunto muito vasto, abrangente, e como sempre dizemos, é o maior de entre todos os problemas, e na verdade são os problemas que mais nos toca. Como diz, na quinta costela, no coração, porque é parte nossa. É filho, é esposa, é filha, é pais. Então, nós queremos continuar com este assunto. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre perdão. Perdão. É tão familiar ouvir esta palavra, perdão. Jesus, quando ele nos ensinou o Pai Nosso, Mateus capítulo 6, no verso 12, ele diz que devamos dizer em oração: perdoa-nos as nossas dívidas. Assim, quer dizer, está condicionado. Queremos o perdão de Deus, mas ele está condicionado, assim como nós perdoamos os nossos devedores. No verso 14 e 15 de Mateus, capítulo 6, diz: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. É bom ser perdoado. O perdão traz alívio, traz descanso, arranca aquele peso esmagador. É maravilhoso o perdão. Ele traz saúde e Jesus, ele nos ensina, tal como Deus ele nos perdoa quando chegamos a ele, de coração, com sinceridade, pedimos que ele nos perdoa. Não resta a menor dúvida de que ele concederá o seu perdão, e isto nos tranquiliza, nos encoraja a olhar para a frente. Mas ele nos ensina, e até mesmo em nossa oração que fazemos a ele, o Pai Nosso, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. E essa oração não deve ser feita somente de uma maneira superficial, mas realmente com sinceridade. Eu conheço uma certa pessoa que por muitos anos ficou sem orar o Pai Nosso. Por quê? Ele não conseguia perdoar. E ele tinha dificuldade em pedir perdão a Deus. Perdoa as nossas dívidas. Por quê? Logo após está assim como nós perdoamos os nossos devedores.
E Jesus segue dizendo: se nós não perdoarmos, também o Pai não perdoa. Veja vocês. Então, por que Deus colocou o perdão de uma maneira tão enfática para nós? Por quê? Você não tem como se desviar desta verdade. É certo, é bom receber o perdão, mas é bom dar o perdão. Aprenda, e quando, principalmente, por exemplo, entre o casal, é necessário que aprenda um a perdoar o outro, a pedir perdão. É preciso deixar o orgulho de lado e voltar atrás. Eu sempre faço uma comparação assim. Você sabe que um carro, por mais maravilhoso que seja, possante, caríssimo, por exemplo, qualquer um desses carros caríssimo que existe, custa milhões. Eu sei que existe o Porsche, tanta coisa mais, o Ferrari. Não importa quão caro ele seja. Se ele tem 10 marchas para frente, se ele alcança uma velocidade incrível dentro de poucos segundos. Mas se ele não tiver aquela pequena marcha chamada a ré, entende? Aonde simplesmente engata a ré e volta. Esse Ferrari, se ele entrar em um beco e ele não tiver a ré, ele vai apodrecer ali. Não importa quão bom seja você, quão crente seja você, é preciso, errou, é preciso engatar ré e voltar atrás. Ah, não gosto, mas é necessário. É necessário. É necessário corrigir os próprios erros. É preferível errar 100 vezes e voltar a 100 do que errar uma vez e não voltar atrás. Porque não precisa de 100 para ir ao inferno. Basta uma que não seja consertada. Então é necessário perdoar e aprender também, sinceramente, a pedir perdão. E não deixar também isso virar ficar comum, mas que seja feita não de lábios, mas de coração. Então veja, entre o casal, vamos começar por aí. Por quê? Se precisa muito disto. Porque somos falhos. Você tem suas falhas, você tem suas debilidades. Se você quer apresentar a outros que não têm, mas seja sincero quando você olha no espelho, quando você chega diante de Deus, então você chega sabendo que você é um pecador, uma pecadora inveterado, vamos dizer assim. Sempre está errando, sempre está pecando. E todo casal precisa aprender a se perdoar. Olha, não estamos simplesmente falando por falar. Isso é sumamente necessário para que possa manter a confiança
para que se possa manter a saúde do lar. Mas confessar isso vai me denegrir, vai me diminuir? Seja transparente. Seja sincero, sincera. Esta palavra vem do grego, ou do latim, como quem diz. Sincera. Sincero quer dizer sincera. Antigamente, quando fazia aqueles vasos de barro, o vendedor vendia aqueles vasos trincados, mas no lugar do trinco havia passado cera. Então aqueles vasos tinham que estar mais reservados no fundo da loja. Mas o comprador, que era esperto, pegava o vaso, vinha, trazia diante da luz do sol e olhava para ver se ele não tinha mesmo trincado, não tivesse nem o trincado. E quando ele via que o vaso não tinha trincado, ele dizia: esse aqui é sem cera. Quer dizer, daí veio a palavra sincero, sem cera. Então vejamos que todo casal precisa, todos nós precisamos, todos nós na nossa convivência, quem é que não erra? Com seus amigos, com os de casa, com seus empregados, com a sua firma, com seu patrão. Mas temos que ter paz com Deus, e para termos paz com Deus, temos que ter uma boa consciência. E em 1 São João diz, capítulo 3, se o teu coração não te condena, está em paz com Deus, mas e se ele condena? O que é que vai fazer? Só há uma saída: acertar, confessar, buscar o perdão. Então, é necessário que isto seja aplicado quando você erra, quando eu erro, seja quem for. Só Deus é que não erra. Nós devemos simplesmente retornar atrás. Magoamos alguém e magoamos a Deus também. Se magoou só a Deus, eu vou a Ele, mas se eu magoo a alguém, eu tenho que ir a este alguém. Vamos dizer, se é o José, por que eu vou confessar para o Pedro? Não, nós temos que ir na fonte. Então, sabemos, cada um reconhece a sua própria fragilidade, reconhece as suas próprias debilidades, suas falhas, de modo que é preciso ser sincero consigo mesmo. E eu quero ainda dizer, a confissão, ela não diminui a pessoa diante de quem realmente reconhece o valor de uma confissão sincera. Certa vez o irmão Branham, ele conta que ele mentiu e fez sua esposa mentir. Quando fez a mulher atendeu o telefone, fez ela dizer para o advogado que estava do outro lado da linha que ele não está em casa. E o irmão Branham tinha ido para o fundo de casa para não ver a esposa mentir. E ele foi orar por uma criança. E quando ele chegou diante da criança, ali estava o problema. E ele disse para aquele pai: Senhor,
eu não sou digno de orar pelo seu filho. Eu cometi um erro, eu menti, primeiro eu vou corrigir. E ele foi até o advogado. E aí ele disse, olha, eu estava em casa, o problema foi esse. Eu corri para trás da casa, eu menti, fiz minha mulher mentir. E pediu desculpa. O advogado veio, colocou a mão sobre ele e disse, irmão Brana, sempre eu tive confiança em você. Muito mais agora um homem que está procurando corrigir os seus erros. Então, para quem entende, quem vê isso, não vê como uma degradação a pessoa acertar. Pelo contrário, é a coisa mais nobre que possa haver. É simplesmente reconhecer, e todas as pessoas que fazem isto sinceramente merecem uma chance, ou mais chances, merece o perdão, mas que seja feito de coração. Sempre, geralmente no tempo de namoro, um não conhece bem o outro. Só sabe que é bonita, que é bonito e que é a cara metade, e ou isso, aquilo. Mas você vai saber que ela tem falhas e que ele tem falhas. Nenhum é perfeito. Veja vocês. E essas falhas, elas não são geralmente percebidas neste tempo de aproximação, de namoro, de noivado, da lua de mel, mas com o passar do tempo, como diz o velho ditado, depois de comer um pouco de sal juntos, você começa a ver falhas que antes você não sabia, que ela tinha esses defeitos. E vice-versa. Mas tudo dali para frente vai depender de como você olha para isto. Jesus disse, que os olhos é a luz do corpo, a candeia. E se os olhos são luz, todo o corpo é luz. E se são trevas, com grande já estrevem por todo o corpo. Isto quer dizer, é a maneira de olhar. Se você buscar para ver falhas, você vai ver falhas no irmão, na irmã, em todo mundo. Geralmente só não vê em você mesmo. Tem gente que é bom para ver nos outros, mas isso não te faz melhor. Não. Não seja aquele tipo de macaquinho que se assenta sobre seu rabo e dana falar do rabo alheio. Então vejamos que é necessário reconhecer que todos temos nossas dificuldades. Ela não é perfeita, ele também não é perfeito. E aí você vai descobrindo. Por quê? Estão convivendo. Então tem que ir aprimorando, porque o casamento, você aprende com ela e ela aprende com você. Não é só ele que tem que aprender, não. Ou ela tem que aprender. Ambos devem aprender e crescerem. E isto é o que estabiliza, faz com que realmente valeu a pena o casamento. Então aprenda você a perdoar. Quando ela diz, você me perdoa? Você me perdoa? O perdão é uma das grandes qualidades de Deus, o que fazemos uso. Pedimos perdão a Deus
todos os dias pelos nossos pecados, nossas falhas, porque erramos, pecamos diariamente, não é isto? E Deus, Ele é perdoador. E por Ele ser perdoador, sabemos que é porque Ele nos ama. E Ele nos ensina na oração do Pai Nosso que nós devemos fazer isto. E Ele não só ensina, mas depois da oração, Ele requer isto. Se vocês não perdoar, também o vosso Pai não irá vos perdoar. Quantas vezes Israel pecava, errava, ia para a idolatria. E quando as consequências vinham sobre ele, Israel se arrependia, o povo voltava a Deus. E Deus sempre teve aquele perdão e recomeçava. Certa vez o povo fez um bezerro de ouro, fez aquele carnaval, aquela idolatria toda, adorando aquele bezerro de ouro, e aquilo entristeceu tanto a Deus, que Deus até disse que não ia mais com eles. Mas lá veio Moisés, era o Espírito de Cristo em Moisés, e ele disse: Senhor, o povo pecou um grande pecado, perdoa. Perdoa, Senhor, risca o meu nome do teu livro. Então nós vemos Deus dizendo: eu perdoo. Vai conosco, Senhor. Vá conosco. Se o Senhor não for conosco, pode nos matar a todos aqui. Nós vemos que Deus simplesmente perdoou e seguiu com o seu povo, porque era o povo que ele havia elegido. Vamos dizer, a esposa que você elegeu, é o homem que você elegeu. Vocês recordam de Jesus, quando ele foi confrontado pelos religiosos, os chamados íntegros, puros, né, os fariseus, e eles tinham em suas mãos pedras para apedrejar uma mulher que havia sido apanhada em pleno ato adulterando. E fizeram uma pergunta para Jesus. Encontramos esta em pleno ato, e segundo a lei, a palavra, né, nos diz que as tais deva ser apedrejada. Era a sentença. E você diz o quê? Jesus não disse nada, ele até se abaixou, começou a escrever, e eles insistindo, quer dizer, ele prega amor. E se Jesus dissesse apedreja, eles diriam: veja, aonde está o ensino dele? Está longe da prática. Se Jesus dissesse não apedreja, eles iam dizer: veja, ele não obedece a palavra, a lei. Então Jesus, ele simplesmente se endireitou, ficou de pé diante de tanta insistência daquela gente, e ele disse: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Quer dizer, olhe para você mesmo, olhe para a tua consciência, atire a primeira pedra. E quando viu, se ouviu uma pedra, pum, caiu. Olhou, quem foi que soltou sua pedra? Era o rabino mais velho. E assim começou pelo mais velhos, mais pecados tinha cometido. Então, como Deus nos perdoa, devamos aprender a perdoar. Eu sei que às vezes é difícil.
Quando a cicatriz, a ferida é profunda, ela deixa marcas, cicatrizes. Agora, quando são mínimas coisas, entende? Aquela ferida não vai deixar cicatriz. Mas algumas coisas são profundas. Entende? E há coisas que, como diz o irmão Brana, a maior ferida que se pode fazer em alguém é a infidelidade, a traição. Mas mesmo assim, é preciso aprender a perdoar. Não quer dizer ter que aceitar a pessoa, retornar ou isso e aquilo. Mas o perdão é libertação, tanto para quem recebe como para quem dá. Entende? É libertação. Só que a pessoa que recebe, ela tem que mostrar um fruto de arrependimento. Vejamos isso aqui. Que Jesus disse, soltai e soltar-vos-ão. Lucas 6. Quer dizer, se você não soltar, Deus não pode também te soltar. É a oração do Pai Nosso. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não é certo? E Deus tem sido tão bom para contigo. Ana, você é tão agradecida a Deus. Deus tem tirado os teus espinhos, afastado os espinhos do teu caminho, te perdoado, mas você sabe perdoar? Às vezes Deus pode dizer, tu não sabes perdoar. O que é que você deva fazer? Comece a orar. Senhor, ensina-me a perdoar. Ensina-me a passar por cima. Ensina-me a sair deste atoleiro de mágoa, de rancor, de vingança, de dor. Então é isto. Ensina-me, Senhor. Porque dar o perdão é uma libertação. Você é liberto. E aquela pessoa que recebe, às vezes está presa naquela circunstância de espírito errado, está amarrado porque você não concede o perdão de coração. Mas a pessoa deva querer ser perdoada e sair daquela condição. Então é preciso pedir a Deus. E eu quero dizer, se você tem tido, minha irmã, irmão, moço, moça, cristão, dificuldade nisto, peça a Deus para que Ele sare a tua alma, sare o teu coração deste pesar. Isto que simplesmente não lhe deixa descansar, não deixa você ter o sabor, apreciar o sabor da comida, apreciar aquela boa música, apreciar um bom sono. Aquela maldade está te moendo, te esmagando. É um carrasco que mesmo há tanto tempo que isto aconteceu, mas ainda continua presente. O dia todo, por onde você vai, nas férias, ou no descanso, para a cama, ou para o trabalho, aquilo está ali.
aquilo está ali. Isso me faz recordar de José do Egito. José, ele foi simplesmente vendido pelos seus irmãos só porque ele era um homem espiritual e tinha sonhos de Deus. E seus irmãos, por inveja, vendeu para os amalequitas e estes vendeu ali para o oficial do Egito, Potifar. E uma vez na casa de Potifar, Deus abençoou José e logo a mulher de Potifar queria deitar com José. E por causa disto, que ele não atendeu, ela mentiu ao seu esposo e ele foi parar na cadeia. Ficou anos na cadeia, muitos anos. Um jovem rico, um jovem amado pelo seu pai, agora em uma situação desta. Se as cadeias de hoje não oferecem conforto, calcula você há 3.000 anos atrás a situação. Então José, ele estava, vamos dizer, ele tinha toda razão para ser um homem amargurado, uma pessoa revoltada, até mesmo uma pessoa que transparecesse às vezes e com razão ser desequilibrado. Mas veja vocês, como Deus olhou para José e ele, saindo da cadeia, foi um tipo de Cristo, foi sentar ao lado, ser ministro de Faraó. E ele teve 2 filhos, e o primeiro chamou de Manassés. O que quer dizer Manassés? Deus fez-me esquecer. Quer dizer, Deus me fez esquecer das amarguras. José, vamos dizer, ele poderia ter ódio dos seus irmãos, ter feito aquilo com eles, separado ele de seu querido pai. José tinha todos os motivos. Mas Deus curou o espírito dele. Sim, Deus curou a alma dele, o espírito dele. Talvez você tenha um espírito ferido, foi estrupada quando criança. Ou alguém agiu contigo de uma maneira tão injusta, tão ingrata. E você está nesta situação, vamos dizer, como em um calabouço, seu espírito amargurado, ou isso, aquilo. José passou por isto. Mas você tem que buscar o caminho de sair desta depressão, porque o espírito, a alma e o corpo, eles estão interligados. É difícil que um não adoeça, que o outro também não sofra consequências. Se uma pessoa está doente, ela não tem ânimo, não tem disposição, não tem entusiasmo. Mas Deus é aquele que nos cura o corpo, a alma e o espírito. Muitos vão no psiquiatra, para quê? Para ser estimulados, para se despejar, falar. Paga para o homem ouvir e o homem vai aconselhar. O que faz? Eles tentam simplesmente lhe confortar, lhe dão um remédio. Mas tem uma coisa,
Davi diz que certa vez ele estava tão acabrunhado, em depressão, a ponto dele dizer: isso é doença da alma. Essa depressão, essa situação toda. E uma pessoa nessa situação, ela não tem ânimo para nada. Então tem que buscar em Deus. Mas voltando ao caso de José, ele tinha motivos de sobra para ser um homem amargurado, e quando ele subiu ao poder e seus irmãos vieram buscar alimento ali no Egito, e ele reconheceu e eles não o reconheceram, veja vocês, eles não perceberam que ali estava José. José não tinha aquele espírito de vingança, aquele espírito de perseguição. Ele não estava jogando praga. Deus havia curado o seu espírito. Por isso ele pôs o nome da criança de Manassés. Deus me fez esquecer. Olha bem. E se a gente não esquecer as afrontas, se você não esquecer, você nunca vai poder prosperar espiritualmente. Você vai viver dentro deste buraco. Por isso que José pôs o nome no seu segundo filho de Efraim. Deus me fez prosperar, significa Efraim. Primeiro esqueça, para depois você prosperar. Agora, se você continua cavando, olha bem, e querendo ver defeito, e buscando, e jogando na cara, empurrando, e detratando, e humilhando, e pisando, e vai. Você gostaria que alguém fizesse isto? Já basta o erro. As maiores feridas é aquela que a pessoa comete contra si mesma. É os seus erros, é as suas falhas. Ela auto-infligiu em si mesmo, entende? Essas cicatrizes. É terrível. E a consciência pesa. Agora, por que atirar pedra naquele irmão, naquela irmã, naquele ministério, se ele já está ferido? Por que atirar pedra se já está ferido? Quando deveria ser socorrido, ser ajudado. Mas há muita gente que estão como aqueles fariseus que queriam apedrejar a mulher. Só tem pedras na mão. E Jesus disse: ide e aprendei, misericórdia eu quero, e não sacrifício. Então, isto é necessário. Pedir a buscar perdão e saber dar o perdão. E é preciso pedir a graça divina para poder superar certos trechos da vida. Ouvintes, todos são falhos. Uma por menos, uma falha mais leve, uma mais profunda, terrível, mas tudo é falhas. Tudo. E
é preciso também você diferenciar uma coisa da outra. Vamos aqui. O pecado na vida de um cristão, ele é um acidente, não é algo planejado, não é algo feito com propósitos. Eu faço, depois eu vou ali, peço perdão a Deus, fica tudo bem. Ora, Deus vai perdoar de acordo com Ele vê no teu coração, não pelo que sai só dos teus lábios. Deus tem que ver esse sentimento de tristeza, de arrependimento lá dentro de você, na tua alma, na minha. Não é chegar e não é dessa forma. Então, o acidente, o pecado é um acidente na vida do cristão. É igual você vai indo, tropeça e cai. Você queria tropeçar? Claro que não. Então, assim também é. Isso é tido como uma falha. Agora, viver em pecado é a pessoa simplesmente cai e segue com aquilo na vida sem acertar. Aí é viver em pecado. E eu não confio lá muito nesse tipo de arrependimento. E sou eu. Depois, como eu digo, que até as galinhas da titia sabem da história, daí lá vem a pessoa pedir o perdão, porque foi descoberto. Acã, depois que ele foi descoberto, ele disse, eu pequei, eu vi, eu peguei a capa, a cunha de ouro, de prata, entende? Mas por que não confessou antes? Por que ele teve que saber, ela teve que saber, os pais teve que saber por terceiros? Isso é o que dói. O genuíno arrependimento, a pessoa caiu, acordou, ela entra em agonia e ela não mede consequências, mas ela vai e repara o seu erro. Sim, isto é o que é. Entende? Então veja, o irmão Brana, ele nos conta, em sua experiência ministerial, seu contato com pessoas, e por aquele dom especial que ele tinha, sempre quando as pessoas vinham para receber oração, para ter entrevista com ele, ele dizia que ficava com aquela pessoa até onde vê, até descobrir a causa, porque uma vez descoberta a causa e eliminando a mesma, os efeitos cessariam. Na mensagem Crendo em Deus, parágrafo 36 em diante, ele diz: pouco depois daquilo, havia uma jovem, talvez ela esteja sentada aqui esta manhã, eu não a vejo, mas ela vem de vez em quando. Ela é membro de uma igreja em New Albany, uma igreja muito notável, uma igreja de projeção em New Albany. Eu estive lá. Ela tem um problema mental, um tipo de psiconeurose. Quer dizer, tá meio doida, né? E ela não pode, ela nem mesmo sai da cidade ou a nenhuma parte. Ela começa a gritar, ela começa a chorar e assim por diante. E eu orei por ela 2 ou 3 vezes, mas algo não me deixava desafiar aquele demônio. De algum modo, eu não sei, eu simplesmente não podia fazer isto. Ela é muito amiga de uma enfermeira que mora na vizinhança ali. Elas vão ali. Ela estava piorando. Ela estava daquele jeito por cerca de 8 anos. Então ela chegou outro dia e disse: eu lhe disse,
Irmã, a única coisa que eu sei é que há uma causa aí em algum lugar. Eu não sei o que é, eu disse. Se você pudesse se aproximar, ela disse. Eu tenho recebido oração do meu pastor e disse. O meu pastor me mandou aqui e disse, vá ver o irmão Billy e veja o que ele diz. Bem, eu disse, eu não sei, irmã. Eu disse, eu sou exatamente como seu pastor. Eu disse, você já confessou todos os seus pecados? Ela disse, tudo. Professora de escola dominical, tem uma grande classe e estava fazendo um bom trabalho. Mas aquilo pairava sobre ela. Bem, eu não sabia o que fazer. Você pode imaginar como me senti. Eu simplesmente não sabia o que fazer. Nós a levamos para a sala. Eu disse, certo, suba. Quando as pessoas chegam, nós simplesmente paramos tudo. Eu a levei para uma sala. Eu me assentei e comecei a falar sobre a genealogia e sobre o princípio e a origem do tempo e tudo, e a observava. Foi naquela mesma manhã. Deus sempre está ali naquele momento crucial, você sabe. E após algum tempo, eu olhei e ali veio uma visão. Eu vi um automóvel indo rapidamente. Eu disse, sua condição tem a ver com um automóvel. Ela disse, não, nunca estive envolvida num acidente. Eu disse, apenas fica sentado humildemente. Disse, eu a vejo em um carro, você quase foi atingida por um trem. Ela pulou, ela disse, oh! Eu disse, sim. E você não está com seu marido, você está com outro homem. Seu marido está no estrangeiro, na guerra, durante este tempo. Fui em frente e comecei a trazer aquilo. E eu disse, as coisas que você fez, as coisas imorais, você lhe contou um pouco daquilo, mas você não lhe disse tudo. E ela começou a gritar, segurando sua face assim. Eu disse, há não muito tempo atrás você ia ser operada também de sua amígdala. E você ficou com medo de tomar anestesia, com medo de contar aquilo sob o efeito. Ela simplesmente gritou e caiu no chão. Ela disse, esta é a verdade. Eu disse, como você pode ir para frente na vida com isso? Ela disse, eu pedi a Deus para me perdoar. Eu disse, você não pecou contra Deus. Você pecou contra o seu marido e seus votos. Eu disse, você volte e acerta isso. Então venha. Eu poderei controlar esse demônio então, veja. E eu disse, por falar nisso, seu marido, e eu descrevi como ele se parecia, nunca o vi em minha vida. E eu disse, ele tem a mesma coisa para confessar a você. Eu disse, agora se você não crê nisto, telefone para ele e diga-lhe para se encontrar com você. Ela foi e telefonou para ele, eles se encontraram na estrada e aqui voltaram eles, lágrimas rolando em suas faces, perdoando um ao outro. Aquele demônio deixou, então ela ficou livre, está vendo? Agora, eu poderia ter gritado e berrado com aquele demônio e expulsado e tudo mais, e ele nunca teria saído até que aquilo fosse corrigido, está vendo? Veja,
tem de se encontrar a causa antes de poder encontrar a cura. Vocês vejam, ouvintes, que é necessário confessar. Há muitas pessoas que enfrentam dificuldades terríveis, doenças e tudo mais. Isso não é com todos. Todo mundo não, mas há pessoas, vamos dizer, parece que Deus tem um plano com elas. Elas não podem ir bem com uma vida impura. Tanto fisicamente como espiritualmente. Na mesma situação dessa mulher. Por isso Tiago diz assim: está alguém doente? Chame os presbíteros da igreja e ore. E confesse, unja a pessoa com azeite, se o tal tem pecado, Deus lhe perdoará. Confessai vossas culpas uns aos outros. Quer dizer, senão você pode orar, pode gritar, pode expulsar esse diabo, ele nunca vai sair. Ele tem razão por que estar ali. Então não há como se libertar. É preciso corrigir os seus erros. Ah, mas eu nunca errei, eu nunca cometi adultério contra meu marido, contra minha esposa, eu nunca... Mas você nunca mentiu? Mesmo aquela mentira branca? Você nunca fez nada de errado? Seja sincero contigo. Você acha que não tem nada a pedir desculpas? Quando você foi áspero? Quando você foi áspero com ela? Quando você foi, irmã, aquela abelha braba? Por quê? Querer prosseguir nesta forma. Por isso eu disse aqui desde o início que é necessário aprender a pedir perdão, como também perdoar. Isto traz saúde. Isso traz paz. Isso traz mais união. Porque o perdão é um fruto do amor. Então soltai, soltar-vos-ão. Dai, ser-vos-á dado. Disse Jesus: boa medida, recalcada, sacudida, transbordando, deitarão em vosso regaço. Que Deus vos abençoe e vos guarde em tudo. Que Deus te ajude. Em nome de Jesus. Amém.